Olá pessoal, bem-vindos novamente. Então, continuando aqui falando sobre redução de custos na AWS, dicas de como a gente reduzir os custos e evitar excesso de cobrança em fatura, hoje eu queria falar do CloudWatch. O CloudWatch é um serviço responsável ali por toda a parte de armazenamento e gerenciamento de logs na AWS, né? Então, é um serviço que geralmente tem ali uma boa parte da fatura responsável por um bom custo dessa fatura, né? Porque logs a gente sabe que é essencial a gente ter os logs armazenados para poder investigar qualquer tipo de problema, não só logs, né? Trabalhar também com métricas. Então tudo isso a gente tem aqui dentro do CloudWatch. Toda a parte de observabilidade a gente acaba trazendo, né, as informações aqui para o CloudWatch, pegando dele, porque como ele é integrado com todos os serviços, todos os logs são enviados para cá, né? E aqui tem alguns pontos de muita atenção. Normalmente quem já tem conta AWS ele sabe que quando chega a fatura, o CloudWatch, dependendo da maneira que a gente está trabalhando nessa parte de logs, métricas, é um dos responsáveis pela maior parte da fatura. Então é importante alguns pontos levar em consideração. Bom, como a gente está falando aqui de informações de rastreamento, de tracing, de observabilidade, de logs e métricas, o CloudWatch ele tem tudo isso. Então, como muitos serviços já enviam por padrão alguns logs, né, para o CloudWatch, tudo isso é armazenado. Então, primeiro ponto que a gente tem que ter atenção é o tempo que eu quero armazenar os logs. Então, se eu não configuro e deixo isso aqui por muito tempo, se eu não estiver enganado, a gente consegue deixar por até 15 meses no CloudWatch, então vai ter um custo de armazenamento disso, né? Então aí eu já vim aqui para o pricing do CloudWatch para a gente entender quais são as variáveis que compõem o custo para a gente pensar no que pode ser feito. Aqui a gente já tem um custo, né, de logs, aqui a gente tem a questão de ingestão, arquivamento, escaneamento e fazer queries avançadas, né, dos insights ali. Então ó, a gente já tem aqui um custo para isso, né? Então, e aqui é separado. A gente tem logs, métricas, traces, dashboards, que a gente pode construir os dashboards adicionais além dos que estão ali. A questão de alarme, né? Os insights ali, o application signals, os synthetics, os canais, enfim. A gente tem várias informações aqui. E tudo isso aqui a gente consegue usar nesses níveis aqui com free tiers, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque passou o free tier, óbvio, com uma aplicação em produção, isso vai rapidamente passar, a gente começa a ter os custos, né? Então aqui, de novo, né, a diferença por região, mas não é o nosso foco, a gente começa a analisar coleta e gestão de logs. Aqui a gente já vê metade do custo se a gente coloca no Infrequent Access. Aí, de novo, pessoal, aqui é uma questão de entender a necessidade de negócio e adaptar a melhor configuração. É importante a gente conseguir separar quais os logs eu preciso manter com acesso frequente na standard e quais são aqueles que eu preciso manter, mas eu não tenho acesso frequente. Então, optem pelo Infrequent Access. A gente está vendo aqui que custa a metade do preço por giga. E giga de log, a gente sabe que isso atinge facilmente e muito rapidamente. Então, vamos observar isso na coleta e na gestão dos logs, que isso vai fazer diferença. Armazenamento, mesma coisa. Aqui, ó. Então a gente pode reduzir o custo fazendo compressão desses arquivos. De novo, tem muita estratégia que a gente faz a coleta do log pelo CloudWatch e automatiza processos para mover, exportar esses logs para o S3. Porque, por exemplo, eu posso jogar no S3, compactar esses logs antes de levar para lá, e aí eu faço uma arquitetura para isso, compacto para reduzir mais o tamanho, chega lá e eu coloco no Deep Archive, por exemplo, porque não precisa acessar, mas eu tenho que manter. Então, se ele estiver nessa fase que eu posso armazenar e não preciso recuperar rapidamente, tirando do CloudWatch, fazendo uma compactação e jogando no Deep Archive, eu consigo reduzir os custos disso. Então, faz sentido olhar isso. Fazer query no Log Insights tem um custo. É necessário fazer isso? Muitas empresas utilizam ferramentas separadas para fazer o gerenciamento, por exemplo, Datadog, Splunk, enfim, várias outras. Faz sentido? Se eu já uso essas ferramentas, faz sentido eu continuar fazendo query dentro do CloudWatch? Talvez não, né? Então, análise, eu faço detecção e mascaramento de dado sensível, faz sentido? Então são coisas que a gente precisa entender. E aí eu vou tendo, né? Tem
Aqui vem a questão do armazenamento, né, da ingestão e armazenamento, e aqui a gente tem os valores, né, e as quantidades. De novo, tomar muito cuidado com a quantidade de log que eu estou armazenando, se realmente faz sentido. Trabalhar a questão de níveis de logs, né? Normalmente as empresas costumam dividir as contas em ambientes, né? Desenvolvimento, produção, teste, homologação, alguma coisa do tipo. Então faz sentido ficar armazenando log por muito tempo e nível de info, por exemplo, em desenvolvimento, homologação, produção, ou em produção faz sentido armazenar por um tempo maior, mas só erro. Então são coisas que tem que tomar cuidado e observar bem. E aí eu vou descendo aqui, existem muitas outras coisas. Aí eu vou pôr EC2, tipos de métrica que eu vou pegar do EC2. Precisa ser uma métrica detalhada? Pode ser uma métrica só padrão? E aí vai tendo outras. Um exemplo disso, pessoal, a gente tem aqui no próprio Lambda. Então quando eu estou no Lambda, deixa eu ir nele aqui. Aqui no Lambda, eu vou entrar no Lambda porque eu queria mostrar para vocês um ponto aqui. No Lambda, por exemplo, que é bastante comum, a gente não necessariamente precisa ativar certas configurações. Aqui, ó, se eu vier aqui em ferramentas de monitoramento, observe que por default vem habilitado logs e métricas padrão, mas X-Ray, Application Signals, monitoramento do Lambda Insights, tudo isso já vem desabilitado. A gente pode habilitar isso para ter um monitoramento mais específico. Aí eu vou ter um dashboard no Lambda Insights, vou conseguir mais detalhe. Mas a questão é, preciso disso? Então, se eu não preciso, eu posso vir aqui e deixar desabilitado, né? E só em caso de necessidade eu habilitar. E eu tenho que ter ciência de que isso vai gerar um custo maior, tanto para usar alguns serviços, né, quanto pelo volume de logs que eu vou armazenar. E aqui eu posso, numa eventual necessidade de fazer um debug mais profundo, eu habilito, faço análise ali e depois desabilito, para que isso não fique enchendo o CloudWatch de logs necessário. E lembrar sempre, definir o tempo que esses logs vão ficar disponíveis, porque senão vai gerar um custo disso ficar armazenado sem necessidade. E, como eu falei, o que precisa armazenar por mais tempo, avaliar se faz sentido mover para S3, que pode ser uma redução de custo considerável. Então aqui eu tenho outras coisas, né? Tenho análise de log, eu tenho métrica, mapas, eu posso usar coisa do Event Bridge, aí eu tenho que lembrar que para usar ele eu vou ter alguns custos com ele, né? O Container Sites ali do ECS também vai gerar um custo. Então tudo isso eu preciso avaliar. Então eu defino no meu serviço, porque cada serviço pode ter uma definição de tempo de armazenamento diferente, né? Então pode ser que nos meus lambdas eu queira armazenar só por 3 dias os logs. Já no meu ECS eu preciso armazenar por mais tempo. E aí por ambiente, por exemplo, normalmente são separados por contas, né? Se for o caso, em produção eu preciso deixar 30 dias, mas em desenvolvimento eu posso deixar um dia só. Então, levar em consideração isso, que isso no final das contas vai fazer diferença. Esse é um ponto do CloudWatch que eu preciso avaliar. Bom, eu acho que em resumo era isso. As outras questões de log vai depender muito do que a aplicação faz, né? Para entender se precisa ou não armazenar. E caso eu não queira utilizar nenhuma ferramenta avançada, eu vou ter aqui as padrões, né? Que são perfeitamente possíveis a gente rastrear aqui só com os grupos de log padrão, né? A gente consegue ter bastante informação e aí a gente consegue trabalhar. E tem casos que é necessário mais. Aqui, por exemplo, pessoal, eu tenho configuração de retenção. Tá vendo essas aqui? Ó? Essa aqui tá para um dia, mas as outras, olha, nunca expira. Então isso aqui pode ser uma questão de custo. Eu posso mexer, ó. Eu tinha falado 15 meses, mas eu estava desatualizado. Ó. A gente pode deixar no mínimo um dia e no máximo 10 anos, né? Então, observem que fica, aliás, ele pode ficar nunca expira. Observe que por default tá nunca expira. Então é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Então quando eu for criar os meus workloads, os meus serviços ali, seja via console ou seja via infraestrutura como código, como coisas como Terraform, CloudFormation, configurar isso aqui, ó, criar um padrão de configurar isso aqui. Porque senão ó, vai ficar tudo como nunca expira. Se ninguém conferir e olhar isso aqui, vai ficar armazenando logs infinitamente aqui e o custo disso vai ser absurdo, né? Então tem maneiras da gente automatizar
e colocar regras de segurança que, por exemplo, quando um serviço for ser provisionado, verifica se ele não tiver com a configuração de log definida para expiração, o tempo de retenção não tiver definido, ou eu já defino um valor default, ou eu gero um erro e não deixo o serviço subir. Por exemplo, de repente eu posso definir regras que em desenvolvimento eu vou manter por 3 dias e nas outras contas eu posso em produção, manter por um mês, aí vai da conformidade de cada empresa. Mas é importante estar atento por isso aqui, que isso aqui são coisas que influenciam o custo, porque se você deixa isso aqui e não observa, e depois de 3, 4 meses que vai notar que o CloudWatch está ficando muito caro, e aí vai investigar o porquê, vai descobrir que uma das causas é logs armazenados por tempo demais, sem necessidade. Beleza, eu vou corrigir, mas aí eu já perdi valores que eu paguei ali em 3, 4 meses, e até tem casos que descobrem isso depois de anos, então é muito dinheiro que já foi perdido e não consegue recuperar, né? Então muita atenção para isso. E aí outras configurações, né? Aqui está tudo desligado por default, porque não foi criado, né? Mas aí filtro de métrica, como eu falei, o Insights faz sentido, porque se eu ativo o Lambda Insights, naturalmente eu vou ter uma visão bem mais detalhada aqui de alguns logs, né? De algumas questões. Mas eu tenho que saber que isso vai me gerar custos, né? Então, ó, se eu for ativar o Lambda Insights, eu vou ter mais informações. Mas aí eu preciso dessas informações ou eu posso ativar temporariamente e depois eu removo. Perfeitamente, isso é perfeitamente possível. Eu ativo, faço a análise que eu preciso por um tempo, depois eu posso lá e tirar, né? Isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Bom, pessoal, então do CloudWatch era isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.